Aham. Bem do céu. Vamos pra casa, né? Porque se não bater lá no condomínio. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Meu avô tá na beirada do rio. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera. E aí, galera, ó. Acabou com tudo. Tudo. Tem nada mais, nada. Portaria. Nada. Não, mas agora se você arriscar aí, meu filho, conforme for, você vai junto. Enquanto aquilo ali não para. Com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Essa lama tem uma consistência diferente daquela que a gente viu lá na barragem de Mariana. Ela parece que tem menos teor de água e nesse ponto aqui ela está bem estabilizada. Mas lá no meio a gente vê que ainda tem um rio de lama descendo, olha lá. Essa barragem que se rompeu hoje é chamada de barragem amontante, mesmo tipo da barragem de Fundão. O alteamento delas é feito com o próprio rejeito e em direção à barragem. Especialistas em mineração alertam que elas são as mais comuns e mais baratas. No fim da tarde, o Ministério do Meio Ambiente declarou que outras 2 barragens do complexo se romperam. Os bombeiros afirmaram que vazaram 13 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério. Essa quantidade é 1/4 do que vazou da barragem de Fundão, em Mariana, há 3 anos. As imagens de antes e depois do rompimento mostram a dimensão da destruição. A lama seguiu rumo ao rio Paraupeba, um dos principais afluentes do São Francisco. Parte do abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte é feita com a captação da água do Paraupeba. A Copasa afirmou que está suspensa a captação da água do rio Paraupeba em Brumadinho e que o abastecimento da população atendida pelo sistema Paraupeba está sendo realizado por outras represas e pelo Rio das Velhas. No início da noite, o governador de Minas, Romeu Zema do Novo, chegou ao local da tragédia com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Só lembrando, né, Heraldo, que esses números podem mudar a qualquer momento, já que as buscas continuam, inclusive durante a madrugada. 100 bombeiros trabalham no local, esse número vai chegar até 200 durante a madrugada. 7 pessoas mortas, 5 feridas foram trazidas aqui para o Hospital João 23, onde nós estamos, aqui em Belo Horizonte. E o Hemominas, agora no início da noite, pediu para que doadores de sangue compareçam e doem sangue, principalmente de O negativo, que são os doadores universais. A gente continua acompanhando aqui na porta, voltamos ao longo da programação. Heraldo? Magno Dantas e as informações atualizadas a partir de Belo Horizonte. Obrigado por enquanto, boa noite para você. Um mar de 13 milhões de metros cúbicos de lama atingiu a área administrativa da Vale em Brumadinho. A mineradora disse ao governo de Minas que 427 pessoas trabalhavam no local no momento do acidente. A comunidade de Vila Ferteco também foi atingida e contabiliza os prejuízos. Segundo a mineradora Vale, havia empregados na área administrativa que foi atingida pelos rejeitos. Meu Deus do céu! Vai, sai! Pô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco e deixou um cenário de destruição. Várias casas foram atingidas. A pousada não existe mais? Não, nem pousada, nem a casa em casa dele. Quando chegamos ali, paramos com isso aí. Minha irmã trabalhando na pousada que tinha aqui, né? E o que aconteceu com você? Eu fui salvar a menina que estava precisando de ajuda lá na lama, lá no meio do escola. Tem familiares aqui que trabalham na pousada Nova Estância. Levou tudo, não sobrou nada. Então quem estava trabalhando ali, tem a esposa do Gelson, tem meu irmão. Tá desaparecido? Tá tudo desaparecido. Escoltadas pela polícia, ambulâncias foram deslocadas para a região para fazer o socorro às vítimas. Um campo de futebol em Brumadinho foi usado como base para helicópteros que ajudavam no resgate.
Este grupo estava ilhado no meio de muita lama, perto do local da tragédia. Alguns usavam uniforme de trabalho e acenavam para nossa equipe como se pedissem socorro. Kelly trabalha numa fazenda perto da barragem. Estava em casa com um filho de 6 meses quando a lama chegou. Eu vi que a luz acabou, eu vim olhar pro poste, porque a luz tá acabando aqui direto. Aí eu fui olhar pro poste, na hora que eu virei pra trás, tudo caindo. Ela conta que uma vizinha que também saiu às pressas não conseguiu correr. E a menina ficou pra trás, eu gritando, ficou presa debaixo dos negócios, caiu em cima da perna dela e teve que tirar ela. Tá viva. Ela foi pro hospital. Turistas que visitavam o Centro de Arte Contemporânea em Inhotim foram pegos de surpresa. Vim com a minha esposa, nós tínhamos passado a manhã em Inhotim e estava na hora do almoço. Quando nós íamos para o restaurante foi bloqueado e um funcionário avisou que havia havido a ruptura de uma barreira e estavam evacuando o parque. Muitas pessoas, principalmente funcionários, muito preocupados porque tinham parentes que trabalhavam na usina e no refeitório, que parece que foi atingido, pessoas chorando. Então foi uma situação extremamente angustiante. Eu tentei sair de carro, algumas pistas bloqueadas, e me avisaram que seria mais interessante eu ficar no parque, porque, sendo uma região alta, haveria mais proteção. Aqui no maior hospital de pronto-socorro de Minas, em Belo Horizonte, foi acionado o plano de assistência às vítimas de tragédias. Enfermeiros e bombeiros já ficavam ali na porta. Parentes de pessoas que estão internadas aqui foram orientadas a deixar o hospital para que as áreas ficassem mais livres. E a recomendação era prioridade no atendimento às vítimas da tragédia. No início da tarde, 2 helicópteros trouxeram 2 mulheres para o HPS. Uma menina de 15 anos e uma mulher de 22. Segundo informações, uma delas teve uma fratura na bacia e passou por uma cirurgia. No meio da tarde, outras 2 vítimas. Um casal também foi trazido para cá. Algumas pessoas chegavam nervosas à procura de parentes ou amigos que trabalham na região do rompimento. Este rapaz não tem notícias de um colega maquinista que estava num trem carregando rejeitos. Eu já liguei, o telefone dele só dá fora de área. A gente está tentando em contato com os amigos. A gente sabe que ele é uma das vítimas, a gente não sabe a situação que ele se encontra. Estes 2 irmãos não conseguiam comunicação com um irmão que estaria dentro da empresa Vale, hoje Capítulo trabalhando 24. numa empresa terceirizada. Sempre conseguimos, hoje... Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá em tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas
e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse dia haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não